ouvintes da Palavra de Deus, que a gloriosa paz de Cristo Jesus reine nos lares, no seio da família de cada um que nos ouve neste momento, reine em sua vida, que neste momento assiste e ouve o programa evangélico Cristo, a única esperança, o mundo em desespero. Programa da Igreja do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, tendo como fundador deste ministério e também desta programação evangélica o saudoso missionário Amazias Barreto de Moraes. Hoje, fazendo este programa, segundo a graça do nosso Deus em Cristo Jesus, o seu irmão em Cristo, Jadilson Moraes, que leva a todos a mensagem de fé, esperança e salvação, no nome santo e poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na sonoplastia, o nosso companheiro de trabalho, o Ronildo Gonçalves. E neste momento, nós iremos ler no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10, que tem por título a escolha dos 12 apóstolos e os seus nomes. E depois, na divisão de cada parágrafo, não é? As instruções para os 12, quando Jesus dá instrução para eles, as ademoestações, que Jesus procura ademoestá-los, e também os estímulos para que eles pudessem fazer tudo o quanto Jesus vos ensinou. E depois vem falando sobre as dificuldades daqueles que procuram viver uma vida diante do Senhor, e também, depois das dificuldades, as recompensas, quem procura viver uma vida buscando a obediência à palavra do nosso Deus em Cristo Jesus. Então vejamos, quando no capítulo 10 de Mateus, a partir do versículo 1, nos diz: tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelirem e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. No versículo 16 diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais,
e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servirem de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em que como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Mas, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por um ás, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu vos negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos dos homens serão o da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perder a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por este ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, em nome de Jesus Cristo. Por este momento, ó Deus,
que nos achamos nos estúdios da Rádio TV ABM, levando a todos esta mensagem maravilhosa, poderosa, porque é a mensagem da palavra de Deus. O próprio Jesus procurando ademoestar, ensinar, instruir os seus apóstolos. Ó Pai, te agradecemos por este momento e que a tua bênção opere de uma maneira poderosa, Senhor, na vida de tantos quantos ouve esta mensagem neste momento. Que tu possas, ó Pai, conceder a bênção da salvação em Cristo Jesus. Aqueles que ainda não têm Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Que o Senhor possa conceder a bênção da cura, da enfermidade, do corpo físico, da alma e do espírito. Que o Senhor possa conceder, ó Pai, a libertação da escravidão do pecado através do sangue que Cristo Jesus derramou na cruz do Calvário, nos dando a remissão dos nossos pecados, nos fazendo ser mais alvo do que a neve, pelo o lavar da nossa vida, pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Jesus nos coloca, ó Pai, na tua presença como filhos amados teus. Que tu possas operar gloriosamente a tua bênção na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Meus prezados ouvintes, nós lemos praticamente todo o capítulo 10 do apóstolo Mateus. E é bem verdade que muitos às vezes podem falar, mas por que ler todo um capítulo em uma mensagem? Eu faço uma pergunta neste momento: qual é melhor para nós? Ouvir a palavra de Deus ou ler 2 versículos e aí o homem, pela sua capacidade intelectual, procurar explanar mais as suas próprias palavras do que as palavras que se encontram escritas no livro da vida? Eu creio que é melhor para nós estarmos observando, aprendendo, ouvindo a mensagem do próprio Jesus Cristo, que se encontra na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Aqui, meus prezados ouvintes, nós ouvimos do próprio Jesus escolher 12 apóstolos. Jesus escolheu homens para serem os seus apóstolos, para, através desses 12 apóstolos, ele construir a igreja dele, construir a igreja que subirá para os céus de Deus. Por isso, meu prezado ouvinte, é importante nós lembrarmos do nome dos 12 apóstolos. E nós vemos que quando Jesus escolhe esses 12 apóstolos, escolhe com a sua própria vontade, na orientação do Pai, o Deus eterno, ele dá instruções. Ele diz aos 12, Jesus diz, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na casa de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí vem o poder que Jesus dá aos 12 apóstolos, que se encontra no versículo 7. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes e de graças dai. Meu prezado ouvinte, olha a missão que Jesus concede à igreja. Qual é a missão?
pregar o evangelho do reino de Deus. E aí, consequentemente, Jesus nos dá a bênção para que aqueles que estiverem enfermos, pela fé nele, que é o Filho do Deus vivo, não é? Recebe a cura das enfermidades. Aquele que acredita que Jesus tem poder de ressuscitar mortos, crê e a operação será realizada. Purificai os leprosos. Naquela época em que Jesus andou, a lepra era uma doença terrível, não tinha cura. E Jesus deu autoridade aos seus apóstolos, que através do poder dele, os leprosos seriam curados e eram curados. E nós vemos que a palavra ainda nos diz: expeli demônio, expulsai demônios, e de graça recebe e de graça dá. Eu quero dizer neste momento que nós devemos, você, eu, todos nós, precisamos fazer uma reflexão de como está a pregação do evangelho nos dias atuais, não é? Só falam de ofertas, só falam de finanças, só falam de prosperidades, mas não procuram falar do poder da fé em Cristo Jesus para receber bênçãos. E aí Jesus, ele continua dizendo: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as pombas e simples como as serpentes. Olha, meu prezado ouvinte, hoje tem muitos pregadores da palavra que, quando vem qualquer dificuldade, agora mesmo na pandemia, esta enfermidade, este vírus que já está chegando quase a 1 milhão de mortos em todo o mundo, não é? Tem muitos pregadores da palavra de Deus que estão orando para Deus tirar a pandemia. Eu pergunto, se for um dos juízos de Deus que Deus enviou para a terra, o que adianta a sua oração para interferir no plano de Deus? O que nós temos que fazer é orar ao Senhor, sim, pedindo a Ele que nos fortaleça na fé, pedir a Ele que nos dá entendimento da palavra, pedir a Ele para vivificar a sua igreja que Ele construiu com os 12 apóstolos, pedir a Ele para dar a nós a capacidade de sentir a presença do Espírito Santo operando sobre as nossas vidas, para salvar vidas, para curar vidas e para tirar a vida de muitos que estão sendo escravizados pelo poder do pecado. É isto que nós precisamos fazer: crer no poder de Deus e dizer: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. E Jesus está voltando. O que, meus prezados irmãos, nós vemos que a palavra diz que nos finais dos tempos, os próprios adversários nossos estão dentro da nossa casa. É o filho contra a sua mãe, é o filho contra o seu pai, é a nora contra a sua sogra, e assim sucessivamente. E aí, meus prezados irmãos, nós vemos que a palavra nos diz que nós devemos estar percebidos para que tenhamos a condição de crer naquele que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. E Jesus disse: olha, você teme a esse, que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Não temei aquele que, matando o corpo, não sabe o que fazer com a sua alma. E nós vemos que no versículo 34 diz, quando Jesus: não pensais que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Olha que palavra do Senhor Jesus. Muitas vezes nós estamos
querendo viver em um mar de brigadeiro, em um mar de rosas, em uma tranquilidade. Não, Jesus está dizendo, olha, não pensais que eu vim trazer a paz para o mundo. Não vim trazer paz para o mundo. Mas Jesus tem a sua paz para dar àqueles que procuram viver uma vida diante dele. E qual é a recompensa, irmão Jadilson, de tudo isso? Está no versículo 40, que diz: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, Jesus faz nessa vida a sua morada. E quem recebe a Jesus, recebe a Deus. Olha o que a palavra diz. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de um galardão de profeta. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meus discípulos, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão, o galardão da salvação. Meu prezado ouvinte, Jesus aqui chama os seus discípulos de pequeninos. Olha a humildade de Jesus. Veja a simplicidade do nosso Senhor e Salvador. Quando ele diz, eu vou até repetir, e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este o meu discípulo, olha aí, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Meu prezado ouvinte, estamos finalizando o programa nesta manhã. Voltaremos em uma próxima oportunidade com a bênção do nosso Deus. E que a paz de Cristo reine sobre todos vocês. Estamos finalizando o programa, mas, se possível, no momento em que você tem um tempo em sua casa, abre a Bíblia, a sua Bíblia, e leia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10, todo o capítulo. Ore ao Senhor, pede a Ele entendimento da sua palavra e faça uma reflexão da sua vida, porque Jesus está voltando e Ele quer que nenhuma alma se perca. Para isto Ele veio, para desfazer de toda a obra do diabo e nos colocar diante de Deus na condição de filhos amados teus. Amém.